Outro tipo de investimento de renda variável, câmbio. Compra e venda de moeda estrangeira. O que é isso? Tanto o dólar quanto o euro ou qualquer tipo de moeda estrangeira, ele pode valorizar ou desvalorizar. Vamos supor que você acredita que daqui a um mês o dólar vai ter valorizado. O que você faz hoje? Você compra dólar, porque daqui a um mês você acha que ele vai estar valorizado. Se isso acontecer, daqui a um mês você vende e ganha dinheiro com isso. Normalmente é assim que funciona o mercado de câmbio. Mas o contrário sempre pode, acontecer. Então é interessante você fazer uma boa pesquisa de mercado nesse tipo de ativo, tá bom? Outro tipo de ativo são as commodities. Uma característica das commodities é que o preço delas são determinados pela oferta e a procura no mercado. O que são commodities? Normalmente são petróleo, safra de milho, de soja, arroba de boi, ouro, entre outros produtos, tá bom? E esses produtos são determinados sempre pela oferta e procura. Se tem muita procura por petróleo, o preço dele vai aumentar. Se tem pouca, ele vai cair. Aí você, sabendo mais ou menos o comportamento, estudando o comportamento dessas commodities, você pode fazer a especulação, comprar e vender e ganhar dinheiro com esses ativos, ok? As ETFs são fundos de investimento que acompanham um índice. Pode ser nacional ou internacional. São fundos de investimento um pouquinho mais arriscados. Por quê? Fundos de investimento, gente, é um grupo de pessoas, que junta dinheiro para poder estar investindo e quem investe normalmente é a pessoa que é responsável por gerenciar o grupo. Aquela pessoa ela pode escolher estar investindo fora do país, tá? Então são fundos que são um pouquinho mais arriscados, tá? Mais arrojados. Mas possuem também uma rentabilidade um pouco melhor. Outro tipo de renda variável, de ativo de renda variável, são os fundos cambiais, que são fundos que utilizam a moeda estrangeira como base. Também são fundos que, as pessoas que os administram, eles podem estar investindo fora do país, o que gera um pouquinho mais de risco. Outros fundos que também são renda variável, fundos imobiliários, as FIs, são fundos destinados à aplicação de empreendimentos imobiliários. E também, hoje em dia, temos o mercado de criptomoedas, que não são moedas estrangeiras, mas são moedas digitais. Não é um mercado tão novo, mas é um mercado mais recente, tá bom? Que tem dado também muita oscilação, muitos ganhos e muitas perdas. É necessário ter cuidado e conhecimento, para estar investindo. Agora nós vamos abordar os riscos de investimento, tá bom? Todos os investimentos, sem exceção, possuem riscos, uns mais, outros menos. Então não tem como alguém virar para você e falar, esse tipo de ativo não tem risco nenhum. Gente, nem a poupança não possui risco. Se você aplicar 1,5 milhão numa poupança em um determinado banco e esse banco falir, sua garantia é 250 mil. Não é 1,5 milhão. Então também tem risco, tá bom? Agora nós vamos separar os riscos. Existem os riscos sistêmicos, que é o risco que afeta toda a economia. Exemplo, uma pandemia, uma catástrofe, tipo assim, oscilações na taxa de juros, na inflação. Tudo isso afeta todos os ativos da economia. Não é determinada de um ativo, de um papel, de um tipo de investimento. Esse tipo de risco também é conhecido como risco de mercado. Eles não são mitigados ou reduzidos através da diversificação de ativos. Normalmente, quando você tem uma carteira, vamos supor que você tem uma carteira com 2 ativos, Muita gente faz isso. Você vai lá e compra algumas ações do Itaú, ou então você compra e também umas ações da Petrobras, que são mais comuns, tá bom? Mas, por exemplo, se você pega um valor desses 2 ativos e ao invés de comprar só os 2, você comprar 17 tipos de empresas diferentes, e se você diversificar essas empresas, exemplo, escolher empresas que se comportam de formas cíclicas
ou acíclicas. O que são isso? As empresas cíclicas, o mercado está bom, ela vai crescendo. O mercado fica ruim, ela vai reduzindo. As acíclicas se comportam de forma inversa. Quando o mercado está bom, ela diminui. E quando o mercado está ruim, ela tende a aumentar. Um exemplo disso são as empresas de ouro. Toda vez que a gente está em uma crise, os papéis, eles geralmente se valorizam, tá bom? Então, se você tem uma carteira composta por esses dois, geralmente você diversifica. Eu invisto alguns em mercado bancário, outros em siderúrgicas, outros no setor de alimentação. Quanto mais diversificada a sua carteira, menor o risco dela, tá bom? Só que esse risco que a gente consegue reduzir é o risco não sistêmico, porque o sistêmico ele não tem como diminuir, ele existe e pronto. O risco não sistêmico é identificado em cada ativo individualmente, reduzido através da diversificação de carteira, igual eu expliquei, né? Vamos para os próximos. Outros tipos de risco que possuem, né, no investimento seria o risco de crédito. O que é o risco de crédito? É de você emprestar um dinheiro para uma empresa, para um banco ou para o governo e você não receber. Esse risco, né, ele existe. Como que você verifica, né, aquela empresa que você está investindo ou o governo? Qual que é o rating daquela empresa? Qual que é o comportamento dela no mercado? Através disso você consegue saber qual é o comportamento dela, se ela é uma boa pagadora ou se ela não é. Outro tipo de risco que nós temos nos investimentos é o risco de liquidez. O que significa o risco de liquidez? Vamos dar um exemplo. Você possui uma casa. É fácil vender uma casa? Você consegue transformar a casa em dinheiro com facilidade? Não, demora um pouquinho. Se você tiver muita pressa, você vai ter que reduzir o valor dela, né? Para você ter uma boa liquidez nela. Por quê? Porque é demorado, é difícil você achar uma pessoa com valor tão alto e disponível e fazer o trâmite rápido para você ter uma liquidez. Agora, e a poupança? Você deixa o seu dinheiro lá, você pode tirar a hora que você quiser. Então, o risco de liquidez da poupança é bem menor em relação a um imóvel, por exemplo. Então, gente, outro tipo de risco são os riscos operacionais, que são a dificuldade encontrada dentro de um sistema. Exemplo, você está ali comprando, né, um ativo, aí de repente a sua internet falha. Um exemplo, vou comprar uma criptomoeda. Aí no meio da compra, sua internet parou de funcionar, você não conseguiu comprar. Isso é o quê? Uma falha operacional, é um risco que você corre na hora de operar no mercado. Aí quando a internet volta, aquele ativo ali, aquela moeda já não está ao mesmo preço. Ou seja, você perde a oportunidade de fazer um negócio por causa do risco operacional. Isso também é um risco dos nossos ativos, tá bom? Então, a poupança, na verdade, ela é uma renda fixa. Só que eu coloquei ela aqui separada, porque, na verdade, ela é o investimento de renda fixa mais utilizado no Brasil. Infelizmente, tá, gente? Porque muitos meses, principalmente do ano que passou, a poupança não tem corrigido nem mesmo a inflação. Aquilo que ela rende não corrige nem o que o dinheiro está perdendo para a inflação. Ou seja, todo mundo que tem dinheiro na poupança tem perdido muito dinheiro todos os dias. Outra característica da poupança, ela é assegurada pelo Fundo Garantidor de Crédito, eu já falei anteriormente, e não incide imposto de renda. Possui uma liquidez imediata. Essas são as vantagens da poupança, né? Ela tem uma rentabilidade mensal. O que quer dizer isso? Isso não é uma vantagem, tá, gente? Se você deixa o seu dinheiro 29 dias na poupança, você não recebe nada por ele. Agora, se você deixa 30 dias, você ganha o equivalente a um mês, tá? Mas 29, você não ganha nada. E temos ativos melhores do que a poupança, que rendem melhores do que a poupança e que te pagam 5 dias se você deixar 5 dias, tá? Outra característica da poupança, a rentabilidade dela é igual em todos os bancos. Então, não adianta você pesquisar Caixa, Bradesco, Itaú, qualquer banco que tenha poupança, o rendimento é igual para todos.
diferente dos outros ativos bancários, tá? O CDB, por exemplo, você pode pesquisar, porque eles são diferentes em todos os bancos. Você pode, né, negociar isso também em cada banco, dependendo do valor que você vai estar aplicando. Como que funciona a rentabilidade da poupança? Se a taxa Selic ela tiver abaixo de 8,5%, é o que acontece hoje, a poupança vai estar rendendo a TR mais 0,70% da Selic, tá? É bem pouquinho, gente. Como eu falei, não está corrigindo nem mesmo a inflação. Mas, por exemplo, se a Selic estiver acima de 8,5%, ela vai render TR mais 0,5%. Aí você pode analisar se vale a pena investir na poupança ou em outro ativo, porque do mesmo jeito que a poupança melhora quando a Selic aumenta um pouquinho, os outros ativos de renda fixa também. Mas aí já fica um pouquinho melhor, né? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá? Meu nome é Laiana Cristina Damasceno Andrade. Sou graduada em Economia na Universidade Federal de São João del Rei, mestre em Administração pela Fundação Pedro Leopoldo. Aí eu vou deixar uma frase para vocês, né, pensarem. Pessoas tornam o investimento mais difícil do que parece. Por que que geralmente parece que é um bicho de 7 cabeças? Porque você não procura entender aquilo que você quer comprar, tá bom? Então, vamos embora estudar, pessoal. Até a próxima aula.